Boa noite a todos, bem-vindos à nossa 12ª aula do livro Iniciação, Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meishu Sama, do Reverendo Minoru Nakahashi, publicado pela editora Luxores. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós vamos falar sobre kata. Kata em japonês, em português é modelo, né? Modelo. Kata, modelo. Hoje eu tô com um pouquinho de garganta assim, então tem um pouquinho de água. Hoje vai. Vamos lá então. Milhares de anos, Deus Supremo esperou o exato momento para concretizar sua maravilhosa obra. Embora seja tão grandioso, o plano do Criador começará a partir de um pequeno modelo. Eu quero criar o protótipo do reino do céu na terra para que homens cansados deste mundo repousem. Todo o silêncio das trevas foi de repente quebrado. Um som forte e ruidoso agitou o mundo. Valeu a pena. As divindades esperaram 3.000 anos. Agora se levanta o sol do Oriente. É tão profundo, misterioso o plano de Deus Supremo, não existe lógica para compreendê-lo. A interpretação do primeiro salmo desta sequência sempre me intrigou. Qual poderia ser o significado dessa afirmação? Todo o silêncio das trevas foi, de repente, quebrado. Um som forte e ruidoso agitou o mundo. Meishu Sama nunca fala nada à toa, sempre há um sentido que carrega uma verdade profunda. Nesse caso, qual seria? Acredito que essa afirmação pode ser considerada uma espécie de profecia sobre o final dos tempos. Ela cita um forte acontecimento que irá abalar, agitar o mundo inteiro. E qual seria esse evento? Não sei se vocês estão acompanhando pelos noticiários a grave movimentação que atualmente agita o mundo econômico em nível global. As pessoas estão se dando conta do que isso realmente representa, o fim do sistema financeiro vigente. Isso me remete ao tema da aula de hoje, kata, palavra que Meishu Sama usava para designar o modelo que representava o que surgiria na nova era. É o mesmo que uma maquete que os arquitetos utilizam para mostrar o formato em pequena escala da edificação que irão construir. Essa pequena forma se chama kata, uma manifestação muito interessante, e quando lemos os ensinamentos de Meishu Sama, vemos que Deus sempre revelava por meio de um kata como seria o futuro do mundo e da própria humanidade. Estudando esse salmo, concluímos que houve algum acontecimento pequeno, mas nele o mestre percebeu algo que lhe indicou como será o fim dos tempos. Esse barulho, o som forte e ruidoso, é curioso, não é? O que pode estar quebrando o céu? Não deve ser um acontecimento insignificante. Será algo que assustará todo o mundo e produzirá forte ruído entre os seres humanos. Um exemplo muito interessante da percepção de kata em vários aspectos é o que o mestre usava para prever o destino de determinados países. Algumas pessoas que dedicavam próximas a Meishu Sama eram consideradas como o kata de um certo território. Ele dizia: fulano é kata da Índia, cicrano é kata dos Estados Unidos. O que acontecia com aquela pessoa indicava a Meishu Sama uma previsão do futuro daquele país. Era assim:
No começo eram poucas pessoas que seguiam o Meixo Sama. Cada pessoa era como representante de uma raça, de um continente, de uma civilização. O que acontecia com aquela pessoa, ele sabia que ia acontecer naquele lugar, naquele continente, com aquele povo, com aquela raça, com aquela civilização, né? Ele usava muito isso, muito mesmo. Um era representante do budismo, né? Que era o reverendo Nakajima. Quando ele faleceu, o Meixo Sama falou da extinção do budismo, e assim por diante, né? Hoje expandiu muito, né? Expandiu bastante. Não sei se acho que vocês talvez já leram no livro O Tempo Chegou, tem um capítulo que fala a formação do povo japonês do ponto de vista espiritual. É um pouco assim, um pouco complicado, um pouco profundo, né? Mas relendo, relendo, aquilo ali é um catar do mundo, um modelo do mundo. Aquelas situações que aconteceram, né, que Meixo Sama relata, da história do Japão ali, até hoje acontecendo. Interessante, parece um ciclo, sabe? Acontecendo de novo. Aliás, na vida da gente também é um pouco assim, né? A gente muitas vezes dando volta, né? Evolução é quando você vai fazendo assim, ó, subindo. Se estiver caindo, olhando a vida 10 anos atrás, se hoje está pior, alguma coisa a gente está fazendo que está fora, né? Está fora do que Meixo Sama ensinou para ser feliz na era do dia. Né? Não está seguindo algum ponto do ensinamento, ou vários, né? Não sei. Vamos lá. Isso é possível porque tudo o que acontece no mundo se inicia de uma maquete bem pequena, tal qual uma semente que é minúscula em sua origem e com o passar do tempo vai crescendo e mostrando no que se transformará. Enquanto germem, ninguém consegue perceber que árvore surgirá e qual a cor de suas flores. Mas quando ela cresce, todos conseguem distinguir seus pequenos detalhes e diferenças. Apesar de diminuta, é a semente que carrega toda a essência da planta. Em um de seus ensinamentos, Meixo Sama já havia anunciado o fim dessa organização financeira vigente. Na época, ele declarou de forma categórica o fim do comunismo e ninguém conseguia acreditar. Imagine, era o auge desse regime. Vários visitantes americanos, quando encontravam com o mestre, demonstravam grande preocupação com o sistema bolquevista, pois acreditavam que esse regime só poderia ser detido com a intervenção armada. Mas o mestre lhes assegurava: não se preocupem, isso não vai durar. Ao ouvirem a resposta, surpreendiam-se. Hoje já sabemos o resultado, mas naquela época essa ideia era muito absurda. Da mesma forma que o comunismo soviético foi naturalmente extinto, o sistema capitalista também vai passar por uma grande reviravolta e deixará de existir no formato que tem atualmente. Como dizia nesses últimos dias, está acontecendo um turbilhão no mundo financeiro e os Estados Unidos, que são a maior potência econômica no momento, estão gravemente abalados. Isso provoca uma perda de capital em série que atinge vários países, inclusive o Brasil. Pode-se dizer que os investidores perderam o chão, mas o mais grave não é a perda, e sim a gigantesca dívida que surge com a quebra das empresas. São débitos imensos que geram juros exorbitantes e transformam o déficit total em algo impagável.
Com isso, as nações fazem empréstimos para pagar essas contas e assim vão se endividando interminavelmente. A bandeira americana possui um desenho cheio de estrelas. Interessante analisarmos sob a visão de um Katá. O que acontecerá na era do dia será o raiar intenso de um sol brilhante. Diante disso, as estrelas perderão a luminosidade. À noite, o brilho que enxergamos no céu é proveniente da lua e das estrelas, mas quando chega o dia, elas desaparecem. No entanto, elas continuam brilhando no cosmos, mas não a enxergamos, pois foram ofuscadas pelo astro solar. Assim, com a proximidade da nova era, com o sol pleno, as pequenas estrelas começarão a perder suas forças, ou seja, tanto os Estados Unidos como a Inglaterra, que também passa por uma forte crise em todos os sentidos, financeiro, social, político, com muita discórdia e destruição, perderão a representatividade econômica nos moldes vigentes impostos ao mundo. Esse é o resultado do grande sofrimento que a colonização britânica provocou nos territórios, que exerceu seu domínio e por isso muita mácula foi acumulada, principalmente no sentido financeiro. Desse modo, o que o mundo está enfrentando agora é um sinal da proximidade da fase final da Era da Noite. Isso obrigará o ser humano a mudar seus conceitos sobre dinheiro e bens materiais. Vejam esse movimento todo, não é algo que o ser humano esteja fazendo. É Deus quem está agindo, pois o término desse sistema voraz é parte de seu plano. No entanto, pouca gente percebe tudo isso e o que todos continuam a acreditar é que conseguirão resolver a situação, mas ficará cada vez pior, de maneira que não sei se estamos testemunhando a barulheira a que Meixo Sama se refere nesse salmo, ou se o grande barulho será coisa ainda pior. É impossível saber, não dá para saber. O reverendo Nakahashi falou a esse respeito de uma crise econômica global que estava havendo na época que ele deu essa palestra, mas o mundo continua, não é? O sistema financeiro continua igual, também não mudou. Ainda tem comunismo na China, bastante, né? Sistema financeiro capitalismo também não se alterou, mas é perceptível e muitas pessoas estão percebendo que alguma coisa vai mudar no mundo, né? Do jeito que está, é impossível, né, continuar. O maior problema, que eu acho que todos sabem, é como é repartido o dinheiro do mundo, né? 1, 2, 10% detém 90% das riquezas do mundo. E 90% não tem nada. Não tem nada. Esse é que não dá certo, né? Não dá certo. Também grandes empresários que deveriam, por ter, né, maiores condições, ajudar a população, muitas vezes cruza o braço, fica olhando, né? Olhando, não faz nada. Teria que haver uma mudança de consciência, né? Consciência. Eu acho que vai vir através de muito sofrimento. Isso Meixo Sama também falava, né? Muita purificação de todos os aspectos, não só financeira, mas principalmente doença e agora talvez, não sei, mas climática, né? Devido ao clima, alteração climática.
aumento do espírito do fogo, né? Gerando tudo isso. Mas, assim, a gente fica achando, a gente não sabe o futuro, né? Não sabe. E se eu falar que eu sei, é mentira. Não sei. O reverendo Takahashi, às vezes, ele tentava, né, imaginar, prever alguma coisa, mas muitas coisas que ele fala assim, lendo as palestras, não aconteceram, né? Não aconteceram. Continuando. Até este momento é muito pequena a maquete do plano de Deus para a era do dia, mas já é possível percebermos os primeiros sinais da construção do reino do céu aqui na terra. Para termos a visão correta da imensa diferença que existirá entre o mundo que irá surgir e do então existente, devemos abrir nossa mente e despertar nosso coração para as verdades contidas nos escritos sagrados. Nesse novo mundo que se erguerá, as pessoas serão completamente diferentes. Bom, eu vejo, acho que vocês também. Assim, quando eu vou numa festa, por exemplo, eu me sinto um peixe fora do aquário. Eu começo a conversar com as pessoas e as ideias são tão diferentes. Conversa das pessoas está num nível assim tão materialista, ou então falando de doença, né? Só doença. Fulano foi internado, fulano caiu, fulano não sei o que, está fazendo um tratamento, vai ser operado, vai isso, vai aquilo. Nossa, cansa demais. Então eu acho que essa vai ser uma grande diferença. Pessoa que está seguindo aquilo que o mestre ensinou, e quem não sabe ainda nada, né? Ou não quer saber, ou mesmo quando ouve falar já torce o nariz, não quer saber, né? Como já lhe disse, desde os últimos cultos, estão oferecendo a Deus apenas verduras cultivadas pelo método da grande natureza. O resultado é surpreendente e maravilhoso. Os agricultores que estão produzindo são diferenciados de outros, não pela inteligência ou conhecimento técnico. Pelo contrário, são muito simples, mas possuem outro valor, alma mais pura e plena de amor. Mas isso não é algo que se adquire ou aprende. A pessoa já nasce com essa característica e a cada dia a desenvolve mais. Durante a Era da Noite, essas pessoas valorosas não se destacavam. Na Era do Dia, porém, haverá a inversão desses valores e seus princípios prevalecerão. O que era vigente até o momento é a dominância do mais esperto ou do mais favorecido material e intelectualmente. A nova era será o reino da predominância da alma e por isso o valor estará no nível espiritual de alguém. Vemos então, por meio do resultado dos agricultores da grande natureza, o kata do ser humano da nova era. Então, o que Meshama falava é assim, que na Era do Dia, as pessoas que vão se destacar no mundo são aquelas pessoas que tiverem Makoto. Pessoa que tiver Makoto vai destacar das outras. E as que não têm, vão começar a malograr. Perda financeira, doença, conflito, todo esse tipo de problema. Bom, isso, pelo que ele ensinou, é óbvio, né? Porque pessoa que atingir uma maior elevação espiritual são as pessoas que vão ter menos nuvens espirituais.
E as pessoas que purificam mais são as que têm mais nuvens. Quem tem menos, purifica menos. Então, a pessoa entra em camadas do mundo espiritual, em mundos melhores. O espírito da pessoa começa a viver num lugar melhor. Aí reflete aqui. A pessoa também aqui começa a ter uma vida melhor. Por isso, constantemente, quase que diariamente, eu procuro insistir muito nesse ponto. Porque a diferença é isso. Isso que vai dar a diferença. E que tem dado, né? Tem dado, não sei, escuto relato durante as aulas que eu dou pelo WhatsApp também, ou pessoas que entram em contato para relatar, ou mesmo lá no templo Okami, dessa melhora na vida das pessoas. De como a pessoa está se sentindo mais leve. Não é que sumiu todos os problemas, problema ainda tem, mas a maneira como a pessoa encara a vida, encara os problemas, mudou totalmente. Com paz, com tranquilidade, com harmonia, sem brigar, sem discutir. Quando vem purificação, em vez de reclamar, ai, estou doente, começa a agarrar, muito obrigado, essa purificação vai eliminar minhas nuvens, meu espírito vai se elevar, adquirindo consciência, né? Essa consciência é a chave da mudança, né? Enquanto não adquirir essa consciência, não muda, não consegue mudar. Se você acha que seu pensamento da era da noite ainda é certo, não tem como mudar. Né? Precisa adquirir esse pensamento da era do dia. Mas, para isso, precisa o quê? Eliminar as nuvens que impedem esses novos pensamentos de entrar. Você não entra. Terrível, não é? Não é fácil. Então, primeiro passo é purificar, limpar. Aí quando limpando, sabedoria vai adquirindo. Aí começa a melhorar tudo, né? Não só sabedoria, o próprio coração da pessoa melhora, até a inteligência fica mais inteligente, a memória melhora, tudo melhora, tudo mesmo melhora. Isso é incrível. Eu acho que vocês devem ter essa experiência, né? Não é possível não ter. Quem já é membro mais tempo, tem que ter. Se não tem, alguma coisa está esquisito, né? A minha garrafinha, ela pinga água aqui. Vamos continuar. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, põe nos comentários. Ao final da aula, eu sempre costumo responder, se eu souber, né? Tá bom? Essa crise também é um vislumbre do que acontecerá com o sistema capitalista no futuro. Por não corresponder a um regime correto, ele irá ruir. E até que surja o sistema divino, haverá muita purificação, ou seja, Deus fará uma limpeza radical para que se inicie a melhora da saúde financeira global e possa aparecer algo novo. Isso Meixo Sama falava, não é que o reverendo falando. Meixo Sama falava isso. Falou, né? Disse isso. Espero que ninguém purifique tanto, né? Que já não esperar vir essa grande purificação para atravessar, assim, já vai indo, atravessando, ou seja, quando vem purificação, aceitando, passando, atravessando, recorrendo ao Jorei, aos ensinamentos, não recorre a outra coisa, não.
Porque senão, quando vier a grande, se não aguentar a pequena, quando vier a grande, aí que não vai aguentar nada mesmo, né? Já pensou? Tem que tentar purificar ao máximo antes de acontecer essas grandes purificações, né? Aí sai ileso, porque já está purificado, não precisa, né? Purificar mais, né? Em vista disso, mais uma vez lhes digo, para que o reino do céu se estabeleça aqui na terra, é preciso haver uma mudança drástica em todos os sentidos, cuja abrangência nosso coração não alcançará, mas creio que o principal fator deva ser a existência de outro tipo de ser humano. Pode-se dizer que surgirá o homem verdadeiro, o pertencente à raça da era do dia. Assim, o papel exercido pela raça predominante na era da noite acabará, e outros valores completamente opostos aos da atualidade prevalecerão. Quando a gente vai estudando o ensinamento de Meixo Sama, realmente o que ele falou é o oposto de tudo que a gente sabia. Primeiro, ele fala, doença é a cura. A gente sempre achou doença é uma coisa ruim. Ele fala, não, doença é bom. Aí, outra coisa a gente sempre entendeu assim, doença, então, ir no médico, tomar remédio, fazer alguma coisa, senão vai evoluir para uma coisa pior e eu vou morrer. Ele fala, não, você vai purificar, limpar, só isso. Não vai no médico. Ele fala, não toma remédio, é droga. Essa droga, chamada remédio, é que fazem as doenças surgirem. Ao contrário de tudo que a gente sabia, não é? Bem saber. Totalmente contrário, oposto. Oposto. Quando era da noite, alguém vinha, aborrecia a gente, o que a gente fazia? Largava de mão, reclamava também, não sei, brigava. Mas você fala, não, agradece, a pessoa está te lapidando a alma. Essa pessoa é maravilhosa. Ao contrário. Interessante, né? Na nova era, o fator humano será preponderante. Um exemplo que já estudamos dessa ocorrência é o resultado da agricultura da grande natureza, no qual o amor devotado ao cultivo produz uma safra completamente diferente da produzida pelo método convencional. Também o Jorei se aplica a esse exemplo. Se for canalizado de forma técnica, sem amor e Makoto, não funciona. É por esse motivo que muitas pessoas não confiam no Jorei e, mesmo recebendo a luz divina, continuam ingerindo e acreditando nos remédios. Ministrar mecanicamente, como que seguindo um manual, não é o mesmo que possuir um coração pleno de amor, no qual Deus habita. A parte principal foi esquecida, portanto. À vista do exposto, percebemos que ainda haverá muita mudança e em grande escala. Vemos, passo a passo, a proximidade do mundo que Meixo Sama anunciou. Dessa forma, devemos nos encaixar na transformação e, para começarmos, é preciso estabelecer um novo ponto de vista em relação ao ser humano. Enxergar as pessoas por sua alma e não pela sua condição social ou financeira. Precisa parar de rotular o ser humano. Mas esse depende do coração de cada um. Se o coração é fechado, começa, esse aqui é assim, aquele é assado. Não é? A pessoa, quando tem o coração aberto, qualquer lugar que ela vai, ela faz amizade,
O coração está aberto, expansivo, né? A pessoa quando não está bem, todo mundo, ninguém presta, todo mundo é ruim. Não, nem desconfia que ruim é a cabeça, né, dela, coração não está bom, né? Deveria desconfiar, né? Será que não é eu que estou errado? Será que o errado não sou eu? Sempre procurando erro nos outros. Ah, aquela pessoa é assim, aquele é assado, aquele é daquele jeito, aquele outro, aquele lá. Não vai resolver nada ver isso aí, erro dos outros, né? O ideal é tentar enxergar os nossos, que são os únicos que a gente pode corrigir. Dos outros, tenta, impossível, só vai se aborrecer. Verdade, difícil. O nosso defeito já não é fácil, é difícil. A gente fazer uma mudança dentro de nós, não é fácil. Precisa muita limpeza, muita elevação espiritual para enxergar e mudar. Senão não muda. Tanta nuvem, tanta impureza, a pessoa não está vendo que tem defeito. Nuvem impede, como se tivesse uma cegueira. Cegueira espiritual. Não enxerga, né, os próprios defeitos, os erros, nada. Se você falar para a pessoa fica com raiva. Com raiva. Acha que você que é ruim. Então, não adianta falar, né? Peraí que eu me perdi. Porque você não é importante. Então, essas são as pessoas que irão se destacar, porque elas serão importantes para o Criador desenvolver seu plano divino e, portanto, as que trabalharão com o Pai Celestial. Ora, vamos lá. Reino do céu na terra. Quem vai governar um reino do céu na terra? O governante celestial aqui na terra. Se a gente servindo a esse governante, vai se destacar. Pessoas boas, pessoas com macotô, vão se destacar. Pessoa que trabalhando para a construção desse mundo de Miroco, mundo da grande luz, o reino do céu na terra, queridinho de Deus. Deus protege tanto a pessoa que está dedicando. Só não pode vacilar. Se vacilar, porque assim, Deus deu para o ser humano livre-arbítrio, né? E às vezes a pessoa começa a dedicar, Deus fica muito feliz. Em contrapartida, o outro lado não gosta nada de perder, né? Perdeu alguém, né? Porque tem dois lados só, ou de Deus ou o outro. Se a gente não está do lado dele, está do outro. Tem aquela história do muro, né? Que tinha uma pessoa que estava em cima do muro e as pessoas que estavam do lado de Deus ficavam gritando para a pessoa pular. Vem para cá, chamando para o lado de Deus, né? E Deus também falando, venha para cá. E o demônio, aí as pessoas que estavam do lado do demônio foram lá falar, todo mundo lá chamando, por que a gente não chama? Eu falava, não se preocupa, o muro é meu. O muro é meu. Em cima do muro não é bom, um lado ou outro lado. Aqueles que ainda dependem e se prendem às ideias materialistas não terão mais utilidade, porque sua missão foi necessária apenas na era da noite,
No segundo salmo, Meixo Sama nos diz: valeu a pena. As divindades esperaram 3.000 anos. Agora se levanta o sol do Oriente. O homem ainda não sabia, mas as divindades já percebiam vagamente que surgiria o reino de Deus aqui na terra. Então, mantiveram fé e esperança nesses 3.000 anos que ansiosamente aguardaram pela chegada desse mundo celestial. Esperança essa que agora se concretizará. Todas as divindades do mundo espiritual estão em júbilo, alegres e aplaudindo pelo término do longo período de sofrimento. O momento finalmente chegou. Nesta fase em que se está estabelecendo os alicerces do reino divino na terra, as divindades que aguardaram todo esse tempo por esse instante estão descendo para cá para trabalharem ativamente na realização do plano de Deus. Dessa maneira, quem sintonizar com essa vibração vai receber muita graça, pois Deus também irá trabalhar por meio desse alguém. Aqueles que não se adequarem a esse movimento, infelizmente se colocarão fora do alcance da graça divina. Todos nós devemos procurar sentir a alegria que se manifesta no céu. Para isso, devemos fazer diariamente as orações com a consciência de cada vez mais intuirmos o desígnio de Deus para as nossas vidas. Buscar a todo momento saber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer? Que eu vá para cá, para lá, para cima, para baixo, para frente, para trás? Como Ele quer que eu haja? Será que esse pensamento que veio na minha cabeça é bom ou ruim? Será que esse sentimento que apareceu é negativo ou positivo? É negativo? Descarta. Tem que aprender a descartar. Sentimento negativo, pensamento negativo, não é que é nosso. Ele veio, passou, você pegar, aí é terrível. Mas como o ser humano tem muitas nuvens no espírito, atrai esse tipo de negatividade, sentimento, pensamento negativo, atrai. Precisa eliminar essa impureza. Aí pensamento vem, como tem pouca nuvem, ele sai rapidamente. Mas se a pessoa bobear, mesmo com pouca nuvem, e agarrar nesse pensamento, achar que é dela, cai, faz besteira. Tem pessoa que parece que está indo bem, daqui a pouco tropeça, cai, aí tem que levantar, tem que se erguer, tudo de novo. Pequena coisa que está fazendo que não dá certo e a pessoa continua fazendo. Não tem como dar certo. Só que a pessoa não enxerga, não percebe o erro. É incrível. Você, depois, mais tarde, você fala, olha, eu errei. A pessoa fala, nossa, eu também concordo, é esse mesmo. Isso tem acontecido, um caso de uma pessoa que está assim. Ela sabe que não é, que está errado, mas parece que uma coisa vem e domina. E dedica bastante, mas aí que vem mais forte para tirar mesmo, porque dedicando bastante, né? Fica na mira. Tem que não querer perder. Tem que juntar força. O ser humano tem força, viu? Todo mundo tem força. Ela só está meio que adormecida. Precisa pegar toda essa coisa e falar, não. Você determinar para você, não vou fazer assim.
A pessoa não consegue dedicar, aí você determina, não, eu vou, tal dia eu vou. Determinou, aí todas as protetor, tudo, divindade, abre caminho para você conseguir. Eles trabalham, viu? Não fica parado também. Lado do bem, não fica parado só olhando. Eles faz de tudo para ajudar a pessoa, né? Você vê, Meixo Sama fala, para uma pessoa entrar no templo para receber Jorei, diz que a ancestral da pessoa teve que ter um trabalho enorme para ter crédito suficiente para ser permitido a pessoa entrar. A pessoa, né? Vamos lá. Esse é o verdadeiro objetivo da prece: rogar ao alto que tudo aconteça de acordo com a vontade do Pai Criador e que possamos cumprir a nossa missão. Não adianta pedir algo específico nesta fase pela qual o mundo passa, pois a mudança será grandiosa e até que seja o momento ficará oculta, indecifrável a nossa compreensão. Dessa forma, os únicos pedidos a serem direcionados ao céu é que seja feita a vontade do Senhor e que Ele nos use como seus instrumentos. Essa é a verdade assim absoluta. Quando for fazer a oração, não sei se, talvez vocês já façam isso, pede para Deus te usar. Meu Deus, por favor, me utilize. Eu sei que eu sou todo capenga, meio coisado, não faz mal, me usa assim mesmo, por favor. Pedir. Outra coisa é se esforçar para ser utilizado. Porque às vezes a gente fala, meu Deus, por favor, me utilize, e vai deitar, ver televisão, não adianta. Tem que procurar. Meixo Sama construiu a igreja, não foi à toa, né? Tem lugar para ir. Aqui não tem internet. Pelo menos dá para acompanhar as orações, dá para estudar. E aí dá para você, colocando altar em casa, sua casa virou igreja. Aí você chama alguém, vem aqui receber Jorei na minha casa, tem altar, a gente faz oração, faz culto mensal no lar, escolhe um dia para fazer culto, faz culto no lar, chama os amigos, faz Jorei, né, nas pessoas, explica aquilo que você já sabe, pode explicar para as pessoas também. É dessa forma. 20 pessoas que você falar, talvez uma assim né? Tem sido assim. Parece que cada vez ficando mais difícil. Agora parece que cada 100, uma. Acho que vai chegar um ponto que cada 1000, uma. Mas é Deus esperando o tempo, né? Sempre querendo salvar mais um. Ter anseios pessoais de querer realizar ou alcançar uma meta para benefício próprio é um costume arraigado, característico da era da noite, que devemos eliminar, pois esse pensamento não agrada a Deus. Meu Deus, me conceda a graça, não sei o que, não sei o que. Meu Deus, me utilize e que seja feita a vossa vontade. Se for sua vontade, ou seja, eu vou aceitar tudo o que acontecer. É assim. Eu vou trabalhar na obra divina, vou me esforçar, vou dedicar, não é?
O resto tudo eu vou entregar na mão de Deus. Deus, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Confiar, entregar, não preocupar, aceitar tudo que bom, ruim, não for. Ser bom, maravilhoso, você fez uma coisa boa, aí veio uma coisa boa. Ser ruim, você fez uma coisa ruim, voltou. Essa é a lei do retorno, é isso, né? Ah, mas eu só fiz coisa boa nessa vida e nas outras. A gente não está aqui primeira vez nesse mundo. Fica voltando, até aprender, né? Como que tem que fazer. Aí talvez nem vem mais. Tem lugar, né, no mundo espiritual bem melhor. Tem o reino do céu, né? Reino do céu. A partir de então, podemos aguardar atentos e de coração aberto o caminho que Ele nos designar, sem a interferência do nosso ego. Esse é difícil, né? Deus quer que a gente vá para lá, mas a gente quer ir para cá e não entende. Aí era para ir para cá, não foi? Tá indo para lá e começa a bater, bater na cabeça. Mas não para de tentar, não tá dando certo, pensa, isso que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus? E vai evitar um monte de problema. Entrou sabedoria, né? Você começou a pensar, baseado sempre nos ensinamentos. Por isso a importância de sempre ler os ensinamentos de Meixo Sama, né? Ler. Não só sobre Jorei, né? Mas sobre comportamento, sobre tudo, né? Sobre todos os ensinamentos. Reverendo Takahashi fez um trabalho de tradução e organização dos ensinamentos maravilhoso. Ele organizou de uma forma que fica tão fácil entender. Se a pessoa começar a ler Evangelho do Céu 1, 2, 3, depois o 4, nessa sequência, depois ler Arte do Jorei 1, 2, 3, Tempo Chegou, Caminho da Felicidade, depois os livros de aulas, de palestras, nossa, vai sim, ampliar muito mesmo, porque é muito fácil o entendimento, muito fácil. E aí vai conseguir pouco a pouco colocar esse ensinamento em prática na própria vida. Aí sim, esse é fé verdadeira, que é a fé praticada, né? Não é só ler não adianta. Não adianta nada. É até ruim, né? Você sabe só para você, não conta para ninguém. Isso é ruim, não é bom. Muito egoísmo, né? Além disso, a estrada que nos parece boa, bonita e brilhante, pode não ser a verdadeira, e sim a da destruição. A outra, que aparentemente não traz benefícios ou vantagens, pode ser a da prosperidade eterna e a que nos encaminha para a senda da era do dia. Aquela estrada, sabe, de você ir na igreja, ficar lá horas lá, fazendo limpeza, dedicando, não está ganhando nada material, não é? Ninguém paga você para isso, não é pago, não é? Além disso, você ainda dá dinheiro lá para a igreja. Não é nem trabalhando de graça, é pagando para trabalhar, não é? Parece para quem é materialista, isso é uma loucura. Pensamento é, nossa, ficar enchendo lá o pastor de dinheiro. Não é isso? Não é assim?
Não é esse o pensamento? Está perdendo tempo lá, escutando baboseira lá do ministro. Mas quem ficou nesse caminho não é à toa. Por que será que, por exemplo, eu estou nesse caminho já, sei lá, 30 anos? Porque é ruim? É porque é bom, maravilhoso, senão não estaria, lógico que não. Recebendo graça, recebendo graça, recebendo graça, recebendo graça. Quanto mais eu recebo graça, mais eu quero dedicar. Ler, entender, colocar em prática, me modificar, me tornar um ser humano melhor, me qualificar para habitar o reino do céu, na terra ou no céu, não sei, onde for. Correndo atrás, né? A pessoa não corre atrás de coisa material, coisa espiritual também, tem que correr atrás, se esforçar, não cai nada do céu, não. Não vem nada de graça, a gente tem que fazer nossa parte. Esta é a incumbência da oração e da entrega a Deus, salvar-nos do sofrimento. Por isso devemos pedir e seguir o que o Pai nos indica, pois apesar de difícil, o verdadeiro caminho conduz à felicidade. Se nos basearmos em nossos desejos, fatalmente cairemos em erro. Porque as coisas que parecem boas ao ser humano, muitas vezes, levam a um beco sem saída. Esta é a atitude do habitante do reino de Deus aqui na terra. Fiquem firmes, pois quem estiver no caminho e cultivando o amor ao Pai em seu coração, vai ter total proteção e não correrá perigo algum. Mas deve manter a cabeça vazia, sem desejos, sem pensar ou esperar por nada, dependendo unicamente da vontade de Deus, sentindo alegria e felicidade em seu coração. Isso é como que você se sujeitar à vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, nada está errado, está tudo certo. Não tem nada aqui. Ah, meu Deus, olha o que aconteceu. Aconteceu, não aconteceu? Então agora é fazer diferente para que não aconteça novamente. Porque se aconteceu alguma coisa ruim, foi a gente que plantou. Se é boa, a gente plantou também. Então, a gente que escolhe qual semente a gente vai plantar, do bem ou do mal. Quando a gente começa a plantar coisa boa, cedo ou tarde, não posso dizer que começa a plantar hoje e vai colher amanhã, nem na natureza isso não acontece. Mas cedo ou tarde, a colheita não falha. Não falha. Não é igual na natureza. Na natureza você planta 10 pezinhos, 10 sementes de alface. Sem adubo, sem nada. Às vezes só dá 5. Às vezes só dá 2, 3 só. Às vezes não dá nada. Mas com Deus não é assim. Você plantou 10 coisas boas, 10 coisas boas, você vai receber. A não ser que, antes de plantar essas 10 coisas boas, você plantou 10 coisas ruins. Aí você vai plantar 10 coisas boas e não vai receber nada. Mas também você vai deixar de receber aquelas coisas ruins. Então, no fim, sempre é lucro.
sempre é lucro. Como diz o ditado, o crime não compensa, né? Tem que meditar sobre isso, né? Tentar modificar a própria vida, se esforçar mesmo nesse sentido. A gente está vivendo um período que acho que todo mundo está vendo, né? Até quem não é religioso, assim, sente que o mundo está caminhando para um lugar muito perigoso, né? De guerra global, de catástrofes naturais, de epidemias cada vez maiores. Ninguém sabe, né? Pode acontecer de repente. Quem um dia imaginou que ia ter pandemia, que você não ia poder sair de casa, que ia ter que usar a máscara, que ia ter que ficar passando álcool na mão o tempo inteiro? Quem imaginou isso? Que pessoa ia ter, por causa disso, crise de ansiedade, de pânico, depressão, um monte de doença psicológica apareceu. Quanta quebradeira financeira teve, gente que tinha loja, perdeu tudo, comércio, porque ninguém saía na rua. O medo, né, do vírus. Quem imaginava? Ninguém imaginava, né? Mas Meixo Sama falou que ia acontecer. E falou que ia acontecer ainda mais coisas, né? Ele só não falou o jeito como ia ser. Bom, se vocês tiverem perguntas, põe nos comentários. Eu sempre leio, dou boa noite, né, para quem deixou o nome. Eu vou começar por aqui mesmo, pelo Facebook. Deixa eu só colocar aqui, senão não enxergo. Hoje acabou um pouquinho mais cedo, né, porque foi uma palestra curtinha mesmo do reverendo, mas tá bom, né? Terça-feira tem mais, toda terça-feira, né? Marcos Vinícius, boa noite, manda um abraço para Perolinha. Acho que é Portugal Penha, deve ser Dona Penha, né? Acredito, Penha, Portugal, boa noite. Dona Monique Flores, boa noite. Dona Célia Melhado, boa noite. Dona Isis, boa noite, Dona Isis. Dona Cláudia Comelale, boa noite. Seu Mário Fernandes, boa noite, seu Mário. Dona Adriana Freitas, boa noite. Dona... Aqui, peraí. O mouse tá meio... Dona Zilda Morales Garcia, boa noite, Dona Zilda. E é isso. Agora YouTube. YouTube tem mais. Vamos lá. Dona Nídia Fernanda, boa noite, Dona Nídia. Dona Maria do Carmo, boa noite, Dona Maria do Carmo. Dona Ivone Fernandes, boa noite. Dona Ieda Colombo, boa noite. Dona Jurema Almeida, boa noite. Dona Maria Albertina, boa noite, Dona Albertina. Dona Lígia Camacho, boa noite, Dona Lígia. Dona Nancy Grandini, boa noite. Dona Lia Silva, boa noite, Dona Lia. Adriana Cristina, boa noite, Adriana. Dona Conceição Costa, boa noite, Dona Conceição. Lucinéia, boa noite, Lucinéia. Dona Vera Fonseca, boa noite, Dona Vera. Dona Giovana Maia, hello. Essa não deu boa noite, falou hello, how are you? Are you fine? Seu Valtair Heleno, boa noite, seu Valtair. Dona Cláudia Ferreira, boa noite, tudo bem? Como
o senhor faz quando vai iniciar e terminar o jorei? Assim, né? Antes de começar o jorei, primeiro assim, depende da situação, da ocasião, né? Se, por exemplo, quando eu tô na igreja, então a primeira coisa é a oração, né? Tem a oração às 9 horas, tudo. Quer dizer, antes da oração eu fico sentadinho ali, esvaziando tudo, né? Limpando, fazendo uma pré-limpeza, me acalmando, ficando bem tranquilo, bem calmo. Depois, jorei coletivo, né? Mas assim, antes pedindo permissão para Deus, pedindo para Deus me utilizar como instrumento para canalizar a luz, né? E depois agradecendo por ter sido utilizado para canalizar a luz divina. Esse é o basicão, né? Basicão. Tá bom? Acho que era essa a pergunta, né, dona Cláudia? Seu Helder Borges, diretamente de Brasília. Boa noite, Helder. Dona Vera Fonseca, boa noite. Se tem mais alguém aqui do Facebook? Não tem mais nenhuma pergunta, né? Ah, tem sim. Seu Valdir Curimbata, boa noite, seu Valdir. E acho que agora é só, né? Dona Adriana Freitas já foi. Tá bom. Uma ótima terça-feira, fim de noite, né? Para todos. Amanhã, 9 horas da manhã, oração, né? Depois, estudo da arte do jorei. Às 18 horas, estou lá de novo, cobrindo. Ministra Silvia, ministro Vanderlei tiraram férias, né? Um pouquinho. Então, estou lá às 18 horas também com o livro Evangelho do Céu, volume 4, tá bom? Muito obrigado, boa noite para todos, até amanhã, se Deus quiser.